pessoal, nossa 14ª videoaula nós vamos praticar todos os conceitos que aprendemos até então em todas as aulas anteriores. Então para isso a gente vai realizar diversas modificações em um programa que já foi oferecido para vocês juntamente com o roteiro, que esse programa ele é voltado para analisar e exibir dados de atletas, sendo que esses dados eles são recuperados a partir de um arquivo de texto chamado atletas.dat. Esse é um conceito novo para vocês até então nas videoaulas. Nós vamos praticar através dos passos que eu vou passar a seguir para vocês. Primeiro passo das alterações que nós temos que fazer nesse programa que vocês já receberam, nós vamos realizar uma alteração na declaração do registro, do struct, que já contém nesse programa que vocês receberam. Esse registro, como vocês podem ver aqui, struct atleta, ele se chama atleta e ele já contém originalmente todos esses dados aqui, ó. Ele contém o número de identificação do atleta, o sexo, o peso, a altura e o número de voltas que esse atleta deu numa pista de corrida. Vocês vão ter que adicionar nesse registro a possibilidade de nós armazenarmos também o IMC desse atleta, que é o índice de massa corporal. Então, basicamente, o que vocês têm que fazer nesse passo é adicionar essa linha dentro da nossa estrutura. Nosso segundo passo, nós vamos precisar descomentar, retirar o comentário da linha relativa à função calc-IMC. Isso lá nos protótipos, onde ficam os protótipos das funções desse programa. Então observem, aqui na linha 26, nesse exemplo, essa linha está comentada da função calc-IMC. Basicamente o que vocês têm que fazer nessa parte é retirar o comentário dessa linha para ela ficar dessa forma, sem o comentário, possibilitando, após a gente retirar esse comentário, que a gente implemente essa função calc-IMC. Então, o próximo passo vai ser justamente implementar a função calc-IMC seguindo as especificações do protótipo anterior que vocês retiraram o comentário. Então, observem só, o que é o índice de massa corporal? A fórmula para calcular o IMC, o índice de massa corporal, é o peso do atleta dividido pela sua altura ao quadrado. Então, nós já temos a informação de peso de cada atleta e já temos a informação de altura também de cada atleta, porque está armazenado no nosso arquivo de texto. Basicamente, o que nossa função vai fazer é calcular o IMC a partir dessas informações. Então, observem só, o nosso protótipo era esse, né? Que nós descomentamos. A nossa função, ela vai seguir o nosso protótipo, vocês podem ver que o cabeçalho é o mesmo, ela retorna um valor do tipo double, ela se chama calc-IMC e ela recebe como parâmetro dois valores do tipo double, o P, que seria o peso do atleta, e o A, que seria a altura do mesmo. E aqui ela já faz o cálculo do IMC e já retorna esse resultado, que é um valor do tipo double. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó, o P, que é o peso, equivalente ao que vocês viram aqui, dividido pela altura ao quadrado. Eu não sei se vocês lembram, essa função de potência é uma função da biblioteca matemática, do C++, onde o primeiro parâmetro que ela recebe é a base e o segundo é o expoente. Então, aqui eu estou fazendo exatamente a altura ao quadrado, servindo para dividir P. E já estou retornando esse resultado, que é exatamente o meu IMC. A nossa função calc-IMC é exatamente isso. Bom, o nosso quarto passo, nós vamos fazer a inclusão de algumas informações na nossa função ler-arquivo. Essa função ler-arquivo é uma função que já está implementada no programa para vocês, que basicamente o que ela faz, ela pega o arquivo atleta.dat, que eu falei no início para vocês, lê as informações que estão armazenadas nesse arquivo e salvam ela num arranjo
do tipo da estrutura atleta, que nós implementamos no início. Entretanto, nessa função, ela não tinha nada relativo ainda ao IMC, porque não existe o valor de IMC lá no nosso arquivo de texto. Então, o que a gente vai precisar fazer é ir lá nessa função e fazer a inclusão do dado relativo ao IMC nela, sendo que ele é calculado a partir do peso e altura da pessoa. Então, observem bem, aqui nós já temos a função ler arquivo, ela recebe como parâmetro um arranjo do tipo atleta, que é o tipo que nós criamos na nossa estrutura. O que ela faz? Ela tem aqui um arquivo do tipo ifstring chamado arc. Esse arquivo do tipo ifstring é um tipo de dado do C++ específico para trabalhar com manipulação de arquivo. Nós temos uma variável contadora, que começa de 0. E aqui, nós pegamos a nossa variável arc, do tipo ifstring, e chamamos a função open, de abertura de arquivo de texto, no C++. Nosso arquivo de texto é exatamente esse que vocês viram, que é o atletas.dat. Então, agora esse nosso while, ele vai ficar iterando enquanto o nosso arquivo de texto não tiver chegado ao final. Enquanto o nosso arquivo de texto não tiver chegado ao final, o que ele vai fazer? Ele vai começar a recuperar do arquivo de texto, observem, ele recupera de cada linha, ele vai pegar, porque essas informações já estão em ordem nele, então de cada linha ele recupera a informação de numeração do atleta e passa para o nosso arranjo do tipo estrutura, com índice C, que é o nosso contador, ele começa de 0, então primeiro atleta desse nosso arranjo, ele persistiu o número desse atleta. Logo em seguida, ele faz isso com o sexo do primeiro atleta, o peso do primeiro atleta passa do arquivo de texto para o arranjo, a altura do atleta passa do arquivo de texto para o arranjo e, por último, o que ele faz originalmente? Ele pega o número de voltas desse atleta que está no arquivo de texto, persiste no arranjo. Ele faz isso para todas essas informações, tira do arquivo de texto, põe no arranjo. Entretanto, não tem como nós recuperarmos a informação do IMC do atleta a partir do arranjo, mas é importante que vocês persistam essa informação não tem como nós recuperarmos a informação de IMC do atleta a partir do arquivo de texto, porque no arquivo de texto nós não temos o IMC do atleta, nós temos só o peso e a altura. Mas é importante que nesse ponto vocês persistam no arranjo o IMC desse atleta. Então, como que a gente vai fazer isso? Olha, a gente pode afirmar que isso já existe, porque aqui nós temos o arranjo, nós já incluímos o IMC na nossa estrutura, no nosso primeiro passo. Então, nós vamos fazer o IMC desse atleta na estrutura receber o valor retornado pela função calc_IMC que nós tínhamos declarado anteriormente. Ela retorna exatamente o IMC desse atleta. A partir do quê? Do peso do mesmo e da altura. Aqui dentro ela está executando os cálculos, está retornando e esse valor está sendo persistido aqui. Um erro comum que eu percebi na correção dos exercícios de vocês é que muitos tentaram ler do arquivo de texto o IMC e persisti-lo no arranjo, mas isso sempre ia dar algum erro, algum erro de comportamento no nosso programa. Então, o certo seria fazer isso. Ao final, ele incrementa o contador e fica iterando. Então, a cada iterada nesse laço de repetição, esse nosso programa está lendo os arquivos os dados de uma linha do arquivo de texto e persistindo no arranjo num índice específico para determinado atleta. Quando eu chegar ao final dessa minha condição, quando não tiver mais informações armazenadas no arquivo de texto que não foram lidas, a gente sai, o arquivo de texto, a leitura é fechada a partir do close, e essa função ela me retorna o C, que basicamente é o número de atletas que tinham informações presentes no arquivo de texto, que é o nosso contador.
Mas não confundam, a única coisa que vocês precisam fazer nesse nosso passo é a inclusão dessa linha aqui, que é a linha onde o IMC vai ser persistido no nosso arranjo. O passo 5, a gente vai ter que incluir alguns comandos na função exibe ficha. Esses comandos eles são responsáveis por informar o IMC do atleta em tela. Então, a função exibe ficha ela já existe, implementada no programa de vocês, entretanto, ela não estava preparada para mostrar o IMC de cada atleta. Como que a gente faz? Basicamente, a partir da inclusão dessa única linha. O que é essa linha? Ela é um cout. Essa função, o que essa função ela faz, né? Só para não confundir vocês. Basicamente, ela não retorna valor, mas ela recebe como parâmetro um atleta, que é do tipo, é um dado do tipo atleta, que é a estrutura que nós criamos. Então, o que ela faz? Ela imprime a identificação desse atleta, o sexo, o peso e a altura, mas não imprimiu o IMC. Mas nós podemos fazer isso aqui agora, pedir para ela imprimir a.imc, porque nossa estrutura nesse momento já tem a possibilidade de trabalhar com IMC, a gente já tem uma função que calcula o IMC e o IMC já foi calculado lá na função lerarquivo e persistido no arranjo para poder permitir que nós recuperemos essa informação a partir dessa linha aqui. Basicamente é isso, o quinto passo. No nosso sexto passo, nós vamos substituir a função ordena por voltas, que é uma função que já está implementada no programa, por uma função ordena por peso. Essa função ordena por peso, ela deve ser criada por vocês. Ela não existe. Então essa função, basicamente, ela vai fazer a ordenação de maneira decrescente de acordo com o peso de atletas. Então, observe, o primeiro passo que nós temos que fazer para fazer esse passo seria a criação do protótipo dessa função ordena por peso. Aqui nós temos todos os protótipos das funções que já tinham no nosso programa, inclusive aqui nós tínhamos a ordena por voltas, que ela vai ser substituída. A nossa função ordena por peso, ela vai receber como parâmetro a lista de atletas, que é do tipo da estrutura, e esse N é o número de atletas presentes na lista, né? Tudo bem, então vamos seguir. Essa é a nossa função ordena por peso, que nós temos que implementar. Observe, ela não retorna valor, porque a única coisa que ela vai fazer é reordenar a posição dos atletas nesse arranjo, de acordo com o peso de maneira decrescente. Então, ela recebe uma lista de atletas, que é a lista que vai ser ordenada, e o número de atletas presentes nessa lista, para ela poder trabalhar. Nós precisamos aqui de uma variável auxiliar, vocês vão entender o porquê, mais para frente, ela é do tipo atleta. E aqui nós temos um laço de repetição dentro do outro, com um if dentro do laço principal, sendo que aqui acontecem trocas de posição. De uma maneira gráfica, o que essa função ela está fazendo? Eu estou desenhando um arranjo aqui para vocês. Um arranjo de 5 posições. Vamos imaginar que esse arranjo fosse o nosso arranjo de atletas. Basicamente, o que essa nossa função está fazendo a partir desse laço dentro do outro? Ela pega esse elemento e compara no caso o peso, né, desse primeiro atleta com o peso de todos os outros atletas. Essa comparação com todos os outros é feita pelo laço de dentro. Sendo que a cada comparação que é feita nesse if, ela vê, por exemplo, se o peso desse atleta é menor do que o peso desse atleta. Se for menor, o que ela faz? Ela pega e troca de posição.
esse atleta com esse. E após isso, ela vai testando cada uma das posições. Então, novamente aqui voltando ao nosso desenho, o nosso laço, basicamente ele faz isso. Ele trava o I aqui e o J vai variando aqui e aqui, comparando o I com todos os J's. Sendo que sempre que o I tiver o peso menor do que o J que está iterando, é feita uma troca de posições do atleta I com o atleta J. Após testar o I, estando nessa posição com todos os J's, o I passa a ser o próximo elemento e o J passa a ser do próximo em diante. Então, basicamente, ele vai varrer o vetor de uma maneira não eficiente, mas testando todas as possíveis posições e fazendo as trocas necessárias para ordenar esse arranjo de uma maneira decrescente. Bom, uma coisa que é importante vocês fazerem também é substituir a chamada. A partir do momento que nós já implementamos, que nós já colocamos o protótipo dessa nossa função ordena por peso e já implementamos a função ordena por peso, nós temos que substituir a chamada dessa função, que antes o nosso programa estava preparado para trabalhar com a ordena por voltas. Então ele já fazia a chamada dessa função lá no main. O que vocês vão ter que fazer? Vocês têm que ir lá onde está sendo feita a chamada da função ordena por voltas e substituir pela chamada da função ordena por peso criado por vocês. Então, aí a gente passa a fazer a ordenação de uma maneira diferente.